Este vídeo no canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Estamos localizados na rua Jorge Moreira, número 115, aqui no bairro do Ipiranga, zona sul de São Paulo, bem próximo do Monumento da Independência do Brasil. Estamos abertos com as nossas atividades presenciais de assistência espiritual, toda segunda e sexta às 19 horas, terças-feiras às 15 e aos domingos a partir das 9 da manhã. Também com as nossas atividades direcionadas aos animais, também aos domingos a partir das 11 horas da manhã. Então, antes de refletirmos sobre o tema de hoje, vamos juntos nos preparar? Já deixando aquele copo com água reservado, vamos neste momento fechando os nossos olhos e praticando uma respiração mais tranquila, suave e calmante. Neste momento, sentimos que ao nosso redor o ambiente também se tranquiliza, também se acalma. E vamos sentindo cada vez mais a presença do nosso anjo de guarda, esse amigo de todas as horas, que por mais desta semana nos acompanhou, nos protegeu, nos instruiu da melhor maneira. É com este benfeitor que nos ligamos a todos os demais benfeitores espirituais. E nesta corrente, vamos juntos elevando o nosso pensamento, imaginando que estamos sob a luz azul de Maria de Nazaré, nossa mãe, nossa amiga de sempre, que mais uma vez com a sua mão delicada e carinhosa toca o nosso coração, nos acalma por completo. E é contigo, mãezinha, que nos elevamos até Jesus, mais uma vez agradecendo o Mestre por todos os ensinamentos e por nos abençoar com a sua luz enquanto caminhamos sobre a terra. É contigo, Jesus, que nos elevamos até Deus, nosso Pai, onde agradecemos por mais esta oportunidade de reunião em seu nome. Agradecemos por todas as demais oportunidades de crescimento espiritual e moral, conforme a nossa vontade. E assim rogamos: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, mais preparados, nós vamos juntos refletir sobre um assunto que é bem peculiar, especificamente aqui entre nós brasileiros. Este vídeo está sendo gravado nas vésperas de mais um mês de agosto. E convenhamos, todo mês de agosto tem aquele estigma, tem aquele rótulo de ser o mês do azar, não é mesmo? O mês em que aparentemente nada dá certo, um mês que se a gente pudesse, nós passaríamos a folhinha do calendário rapidamente para chegar em setembro. Culturalmente, agosto tem essa aparência lá dos tempos de Portugal. O real aí motivo, causa maior, ninguém sabe, mas existem histórias de que em Portugal, antes mesmo até do descobrimento por eles do Brasil, todas as embarcações que saíam para descobrimento de novas terras saíam lá do porto de Portugal justamente em agosto. Logo, era um mês em que os casais evitavam oficializar a união, porque o marido logo em seguida sairia para uma viagem que muitas vezes não tinha volta. Então, as esposas, para não ficarem sozinhas logo após a celebração do matrimônio, escolhiam outros meses. E assim agosto, desde aquela época, vem sendo de certa forma desprestigiado. Na Argentina, nossos vizinhos latinos, por exemplo, em agosto não se deve lavar a cabeça segundo a crendice local, pois assim você estaria chamando a morte. E existem diversas outras histórias, diversos outros motivos, diversas outras superstições que circundam aí o mês de agosto. Também há de se citar que é um mês típico da vacinação contra a raiva canina. Logo, também agosto carrega esse rótulo de ser o mês do cachorro louco.
Mas essas questões de superstições, de histórias, de que não é bom fazer isso, pois atrai aquilo, ou não é bom fazer aquilo outro, etc., me lembra até uma história de uma filha que, ao ver a sua mãe cozinhando um peixe, reparava que a mãe obrigatoriamente tirava o rabo, a cauda, né, e a cabeça do peixe para cozinhar. Ao questionar a mãe, a filha obteve a resposta de que aquilo era preparado daquela maneira conforme a sua avó havia ensinado a sua mãe. E essa era uma tradição antiga na família. A filha levou essa curiosidade até a idade adulta, onde, depois de conhecer a doutrina espírita, fez este questionamento aos médiuns. No tempo propício, obteve a resposta através de uma mensagem psicografada da sua ancestral, aquela que havia sido a primeira a cozinhar o peixe daquela maneira. E a mensagem dizia que ela apenas cortava a cauda e a cabeça do peixe porque ele não cabia na panela da época. A panela era muito pequena, ou seja, não era nada relacionado a preparo, tampouco a degustação, ingredientes e afins. Era apenas uma restrição da época. E será que muito das nossas superstições atuais não vêm desses certos desencontros de informação? Será que muita coisa hoje que nos é ensinado dentro da nossa sociedade, e como mencionei, ainda mais a brasileira, que é muito religiosa e muito supersticiosa, realmente é verdadeiro? O que, afinal de contas, o Espiritismo nos diz sobre isso? Logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, em comunicação com os espíritos imortais, já deixa muito claro que a casualidade não existe. Tudo há um motivo, há uma razão de ser. Como já dizia o próprio Albert Einstein, famoso físico no início do século XX, Deus não joga dados. Então tudo tem um motivo. Mas as histórias não param. Há muitos que dizem que determinada pessoa nasceu em berço de ouro, virada para a lua, enquanto outras são já determinadas a viver na pobreza, a viver no fracasso. Será que há realmente esse determinismo? Será que há essa rota pré-programada sem chance de alteração? Bom, se levarmos em conta as reencarnações sucessivas, iremos descobrir que hoje cada um de nós é a soma do que fomos no passado. Se nascemos desprovidos de recursos materiais, de bens, de dinheiro, é porque ali nós devemos expiar. Igualmente, o rico, aquele que nasce já numa nobreza, aquele que já nasce cercado dos mais variados recursos materiais, também deve expiar. E expiação, como sabemos, é o saldo, é o encontro das dívidas que deixamos ao passado. E muitas vezes aí podem surgir dúvidas, até no meio espírita. Mas como assim uma pessoa que é rica, que já nasce rica, já nasce numa posição social destacada, já nasce com um dom qualquer, aonde estaria ali a expiação? Pois bem, a expiação estaria justamente no orgulho, na vaidade, no egoísmo, para que aquela pessoa também prove a si própria de que ela é capaz, com todas as tentações materiais, de deixar o material de lado para priorizar o moral. E como Jesus já havia previsto em sua passagem, essa talvez seja a prova mais difícil, porque o material justamente trabalha, ele é entendido por nós como sendo o absoluto, como a vida na matéria fosse única, e assim nós nos cegamos completamente para as demais questões. É óbvio que aquele que nasce rico não sabe ali das dificuldades que o pobre atravessa e vice-versa. As dificuldades ali seriam plenamente aprendidas tanto por uma parte quanto pela outra, se eles efetivamente estivessem dispostos a trocar de papel ou, no mínimo, aprender e a compreender as dificuldades um do outro, visando o crescimento de ambos. Como ainda estamos distantes desta realidade, é muito mais fácil para nós, seres
que erramos e falhamos a todo instante para aprender. Somos, por Deus, convidados justamente à falha, pois não haveria outro caminho a seguir senão para o nosso aprendizado, mas é muito cômodo para nós deixarmos para o azar as nossas falhas. Responsabilizarmos a sorte muitas vezes por aquilo que nos acontece de bom, sendo que a nossa responsabilidade, tanto em um acontecimento quanto em outro, é muito maior do que nós imaginamos. Realmente, o ambiente na qual nós reencarnamos é ditado pelas tarefas e expiações que temos a cumprir. Mas há muito de nossa responsabilidade na manutenção ou transformação daquilo que nos aflige, que nos faz sofrer, que nos incomoda. Ou seja, ao invés de entregarmos simplesmente a sorte ou ao azar as condições na qual nós estamos, o correto seria arregaçar as mangas e trabalhar para mudar aquilo que não está nos fazendo feliz. Mudar aquilo que nos entristece, que nos faz sentir dor, que causa sofrimento. Ora, nós, em sã consciência, entraríamos em um avião ou numa mesa de cirurgia onde o médico, onde o piloto estaria entregando integralmente a sorte para o bom cumprimento daquela tarefa? Imaginemos justamente se a condição de um avião permanecer no ar e chegar ao seu destino dependesse exclusivamente de sorte. Não depende de sorte. Depende, obviamente, da manutenção do equipamento, da capacidade de quem o conduz e assim por diante. É curioso notar, no entanto, de que muitos de nós, quando entregamos à sorte determinados acontecimentos em nossas vidas, acontece de uma forma tão coincidente, tão de encontro ao nosso curto olhar e pensamento, de que nós achamos realmente que é sorte. Mas não. Muitas vezes aquele que joga numa loteria e que ganha determinada quantia é porque ali a espiritualidade o viu como pronto para encarar aquela prova ou expiação. Dependerá exclusivamente da pessoa ser bem-sucedida no manuseio daquele recurso material ou não. Logo, não depende de sorte, não depende de azar. Em resumo, nós temos o poder, pelo nosso pensamento e principalmente pela nossa vontade, de transformarmos a nossa realidade. Quantos casos de sucesso nós temos por aí de pessoas que saíram do absoluto zero e se transformaram em pessoas bem-sucedidas? Donos de verdadeiros impérios corporativos, com o poder também de transformar a vida de tantos outros. Será que foi sorte? Obviamente que não. Aquele, na verdade, que se esbarra e abraça essa ideia de sorte ou azar, continua se esquivando, continua terceirizando a ordem de que lhe deve acontecer as coisas. Logo, ele não se responsabiliza e, com isso, tende a se sentir mais confortável quando as coisas dão errado. Ora, não é culpa minha, não fui eu que fiz errado, é porque eu sou azarado, nasci já fadado ao fracasso, Deus não gosta de mim, estarei sempre condenado a falhar. Será? Esse nada mais é do que mais um mecanismo de defesa que nós usamos na simplicidade ainda das nossas mentes para não arcarmos com o esforço necessário que nos levaria ao sucesso. Muitas vezes nós nem sabemos o que é sucesso, tampouco sabemos o que nos faz feliz. E quando as coisas não acontecem ao nosso malgrado, nós entregamos a situação ao além, às providências divinas, ao azar. Devemos já, com o conhecimento intelectual que adquirimos e com todos os estudos propostos pelo Consolador Prometido, sim, o Espiritismo, já temos aí ferramentas e bagagem suficiente para que possamos arcar cada vez mais com a responsabilidade que nos cabe de nos instruirmos cada vez mais, tanto no âmbito intelectual quanto no moral, para que possamos efetivamente
dar-nos conta de que somos donos do nosso destino. Plantamos a todo momento aquilo que nós colheremos no futuro. No entanto, hoje nós ainda estamos colhendo o que plantamos no passado. Mas qual é a semente que estamos jogando aí na seara do nosso destino hoje, no presente? É uma semente na qual nós ficaremos orgulhosos de colher daqui em diante? Ou é uma semente que nos causará remorso, arrependimento? Não adianta entregarmos a nossa vida ao azar ou à sorte. Nós podemos fazer diferente. Nós somos donos das nossas ações. Frequentemente falamos aqui do poder do nosso pensamento. Pois é, ele tem um poder realmente grandioso, capaz de ultrapassar as barreiras da distância física e chegar àquele que é alvo das nossas mentes. E o que estamos projetando com o nosso pensamento? Será que quando vamos realizar uma determinada tarefa, pensamos antes de analisar a sua complexidade, já em desistir? Já em nos condenarmos? Já em dizer, poxa, não sou capaz de realizar isso. Tentei de tudo, mas não consegui. Quando será que realmente tentamos de tudo? Quando que será que realmente persistirmos antes de entregar a esse aparente fracasso, de que não conseguimos? Será que realmente realizamos tudo o que estava ao nosso alcance? O Espiritismo vem para nos dar essa força. Ao reviver a mensagem de Cristo, nos dá a fé contemporânea de que precisamos para enfrentar os desafios propostos pelos tempos atuais. Somos capazes de tudo. Deus assim já o dizia ao proclamar que somos deuses. É claro que para algumas coisas demandaremos mais tempo do que outras. Uma pessoa, por exemplo, que já desde o início de sua reencarnação estudou engenharia, serás um engenheiro muito melhor do que aquele que estudou nos últimos 2, 3, 4 anos. Mas se a vida é constituída de pequenos passos, quando será que nós daremos o primeiro, o segundo, o terceiro e assim por diante? Quando será que nós começaremos a caminhar com os pés firmes no chão, cientes de nossa responsabilidade perante nós mesmos, ao invés de entregar a própria sorte? Nossa vida, a nossa encarnação, costuma ser um livro, cujo título dos capítulos já está definido pelo que escrevemos no passado. Porém, cada capítulo se abre em branco, para que nós possamos escrever um novo rumo para as nossas vidas em todos os dias. Assim, somos escravos daquilo que plantamos, ou do contrário, se plantamos coisas positivas, coisas proveitosas, não seremos escravos, e sim libertos pelo nosso passado. E assim funciona a vida, nos oferecendo a todo instante uma nova oportunidade de aprendizado, de conduta, de mudança. Não há sorte, tampouco azar, seja neste mês de agosto, ou seja no decorrer de todo o ano. Todo dia, todo instante é uma nova oportunidade, independente da data. Que nós possamos nos deixar guiar cada vez mais pelo calendário da nossa vontade, do nosso esforço e disciplina, e não mais condicionarmos a superstições, a crendices que não são, por si só, lá muito proveitosas para nós mesmos. E nesse momento, com essa reflexão, mais uma vez convido a você para que juntos possamos fechar os nossos olhos e possamos vibrar. Onde a vibração é um momento em que nós doamos aquilo que o universo nos fornece, aquilo que Deus nos dá, para que possamos nos desenvolver. Então, vamos devolver amor ao planeta, devolver paz, devolver harmonia, principalmente àqueles povos, aquelas pessoas que ainda convivem com discórdias, com mágoas, com violência. Vamos juntos vibrar pelo Brasil, por esta pátria amada, belíssima,
para que esta nação se transforme na pátria do Evangelho, o coração de Jesus. Vamos vibrando cura para todos os enfermos, acamados pelos mais diversos males. Vamos vibrando muita proteção, esperança e amor para aqueles que estão nas ruas, desabrigados e desprovidos do mais básico para sobreviver. Vamos vibrando muita compaixão para os que estão órfãos nessa encarnação, pela idade idosa desamparada. Vibramos muita resignação àqueles que estão encarcerados, presos ainda à grade de ferro ou a grades do sentimento, a sentimentos de ódio, a traumas do passado, para que se libertem e saiam melhores de que quando entraram. Vibramos por todos os lares da terra para que haja cada vez mais diálogo, compreensão e entendimento. Vibramos pelo nosso próprio lar. Aonde quer que nós estejamos apreciando esse conteúdo, vibramos por este ambiente, imaginando Jesus adentrando a porta principal de nossas casas, abençoando e tocando com seu amor aqueles que conosco convivem. Vibramos por todos os movimentos espíritas no Brasil e no mundo, por todas as demais religiões e trabalhos cujo objetivo é o bem ao próximo. Vamos vibrando por aquela pessoa em especial que habita mais o nosso pensamento, para que Jesus esteja com ela nesse instante e em todos os momentos. Pedimos licença à espiritualidade para vibrarmos por nós mesmos, para que por mais esta semana e por todo sempre possamos trabalhar com o pensamento em Jesus para cada vez mais nos tornarmos dignos de sua misericórdia. E nesse instante, imaginamos que o próprio Mestre está aqui conosco, despejando sobre nós a sua luz, as suas bênçãos, as suas energias. Que essa luz desça sobre nós nesse instante, tocando-lhe todo o nosso corpo, da cabeça aos pés. E que possamos abrir o nosso coração para que essa energia adentre os nossos sentimentos e nos toque intimamente. Imaginamos a mesma luz tocando os copos d'água que preparamos previamente. Que esses recipientes sejam reenergizados por essa luz de Jesus. E com esta água fluidificada, que ao ingerir possamos, com o pensamento no Mestre, trabalhar também para nos fortalecer espiritualmente. Assim, agradecemos a Jesus por mais esta oportunidade, rogando graças a Deus. Agradeço mais uma vez a sua companhia e atenção em mais este conteúdo. Ainda não é inscrito, não é inscrita no canal? Se inscreva! Compartilhe, curta este vídeo, é muito importante para que ele seja recomendado a mais pessoas e para que este trabalho cresça na seara do Mestre. Me despeço por aqui, desejando não só uma semana, mas um mês de agosto abençoado a todos nós, com muita transformação interior. Até o próximo conteúdo. Fique em paz e um grande abraço.